Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico sobre evolução e conhecimento. O objetivo dessa segunda parte é discutir a relação entre o conhecimento e a evolução. Mas antes disso, iremos apresentar a ideia da evolução da computação. Bom, que essencialmente é a história do computador e da computação, né? Mas de uma perspectiva um pouco diferente, separando a evolução conceitual, né, que é a evolução das ideias associadas à computação, e da evolução tecnológica da computação. Bom, então a evolução da computação é dividida em duas partes: a evolução da conceitual e a evolução tecnológica. Conceitualmente, a ideia principal era da máquina de calcular. Então, historicamente, nós tínhamos os ábacos, depois o trabalho de Pascal e Leibniz, que desenvolveram algumas calculadoras através de engrenagens, a Pascal com as operações de soma e subtração, e Leibniz com as operações de multiplicação e divisão, né, já uma engrenagens diferenciais que permitiram realizar essas operações. Tá? Então, seguindo essa evolução, Charles Babbage, em 1800 e pouco, 1822, né, ele projetou e construiu uma máquina baseada em engrenagens, essa máquina que está aqui, para produzir tabelas matemáticas. Então ele realizava, tinha um único algoritmo, uma única equação, onde ele conseguia realizar essas operações aritméticas, incluindo soma e subtração. Então era uma máquina que você entrava com os dados mecanicamente e através das engrenagens ele gerava, imprimia resultados, né, gerando tabelas. Então, a partir do sucesso dessa máquina, ele teve uma ideia de criar uma outra máquina que chamou de máquina analítica, cujo objetivo era realizar operações não só de multiplicação e divisão, mas principalmente ser programável. Ou seja, poder entrar não só com os dados, mas também poder entrar com algoritmo, com as operações aritméticas, podendo usar vários programas diferentes. Então, a ideia então foi tentar implementar isso na forma de utilizando engrenagens. Essa máquina, devido à sua complexidade, nunca conseguiu ser concluída, mas ficou a ideia, né, de construir uma máquina programável. Uma pessoa famosa ligada a essa máquina do Babbage é Ada Augusta Lovelace. Apesar da máquina nunca ter sido concluída, ela elaborou alguns programas para esta máquina, tá? Incluindo alguns conceitos importantes, os primeiros conceitos envolvendo, por exemplo, o if, né, o desvio condicional, dada determinada condição matemática, ele pulava cartões, um X número de cartões, ou fazendo desvio condicional, ou então continuava. Criou o conceito também de loop, né, retornando várias operações, vários cartões para trás. Cartões porque a máquina analítica usava o cartão como entrada de dados e entrada da sua programação. Então a Ada foi responsável por gerar os primeiros programas para essa máquina que nunca existiu. Então ela é considerada também a primeira programadora da história. A ideia de cartão veio de Jacquard, que é esse personagem que está aqui em 1800. Ele criou uma máquina de tear programável. O que é máquina de tear? Máquina de fazer tecido. Então ele criou essa máquina capaz de intercalar fios de cores diferentes através de programação realizada em cartão de papel, e com isso criava um tecido onde você intercalava fios de várias cores diferentes para criar esse tecido chamado jacquard, que aliás acabou pegando o seu nome, né?
Uma outra evolução conceitual foi realizada aqui por um personagem chamado Hermann Hollerith. Para quem trabalha deve conhecer esse nome, Hollerith, que é sinônimo de folha de pagamento, não é isso? Mas em 1890, bom, ele trabalhava para o censo dos Estados Unidos e ele desenvolveu essa máquina em função da necessidade, né, de você ter um resultado rápido. O censo anterior, de 1980, por exemplo, levou 7 anos e meio para você processar esses dados, né, trabalhar esses dados para divulgar o resultado. Como um censo era a cada 10 anos, imagine como era problemático você gerar um resultado praticamente às vésperas do próximo censo, né? Então, qual que foi a ideia dele? Ele pegava, também usava o cartão de papel perfurado. Se tinha um cartão com 10 colunas, né, e 4 possíveis respostas. Então, primeira coluna, uma pergunta do tipo: qual a sua faixa de idade? Então se divide a faixa de idade em 4 níveis: A, B e C. Infância, adolescência, adulto e velhice, por exemplo, idoso, né? Então você tinha uma coluna com com a pergunta e 4 possibilidades de resposta. Segunda pergunta: nível educacional, né? Sem educação, nível primário, secundário, superior, por exemplo. Terceira pergunta, nível econômico, e assim por diante. Então você tinha basicamente 10 questões com 4 possíveis respostas, tá? Então, como é que funcionava a máquina do Hollerith? Ele analisava, a resposta era um perfurado, né, fazia um furo correspondente à resposta, e a máquina simplesmente pegava e detectava o contato, fazia um contato elétrico para detectar qual era onde que estava o buraco, e isso fazia com que ele contasse, né, a resposta num medidor. Não sei se é possível enxergar, mas essa é a máquina do Hollerith. Então você tem as 10 colunas e 4 linhas aqui, né? Então as 10 perguntas e as 4 possíveis respostas. Cada um aqui, não sei se dá para enxergar, mas é um mostrador com um ponteiro no meio, tá? Então você jogava os cartões e os cartões contavam, por exemplo, uma cidade inteira, né, de cartão, cada cartão era uma resposta de uma pessoa. Você jogava esses cartões e você tinha um resultado aqui nesses visores, tá? Nesses mostradores que tinham ponteiro e contava quantas respostas tinham para cada questão. Então, uma outra coisa que essa máquina fazia era separar cartões. Então, toda vez que você tinha uma resposta, por exemplo, B nessa primeira, né, ele separava o cartão, tá? O que isso significa? O que isso resultava? Resultava de uma coisa interessante. Você pegava um bloco, por exemplo, de cartão representando uma cidade e separava todos os que respondiam B, nessa primeira questão. Ou seja, suponha que aquela primeira pergunta fosse a faixa de idade, né? Então separava todos os que estavam, por exemplo, em idade escolar. Então separava todos os cartões e depois você pega esse conjunto já separado com todos os pessoas, né, em idade escolar, e analisava depois, né, como é que se distribuía a educação dessa faixa etária. Então você chega à conclusão de que, por exemplo, né, naquele grupo social, todos os alunos de idade escolar não, ou quantos por cento estavam estudando e quantos por cento não estavam estudando ou não estavam em escola. Você pode pegar também, separar os adultos e ver qual o nível de escolaridade dos adultos e assim por diante, tá? E aí você podia separar, por exemplo, pessoas que não estão na escola e analisar a terceira coluna, que é o nível salarial, tá? Ou desculpe, nível de renda dessa população. E você
através dessas perguntas e dessas separações, você poderia tentar obter uma correlação entre o nível educacional e a renda, por exemplo. Tá? Então, é essencialmente uma máquina que você consegue responder algumas perguntas. Do tipo, naquela cidade, as pessoas, qual era a porcentagem das pessoas por faixa de idade, e daquela faixa de idade, quais as que estavam na escola ou quais as que não estavam, e qual era a relação entre educação e renda. Então, com isso, você conseguiria montar uma política pública adequada para aquela comunidade. Do tipo, olha, tem bastante gente que não está conseguindo estudar, devia estar na faixa de idade para estudar e não está conseguindo estudar. Ou então, dar condições de educação para os adultos para que ele possa melhorar, havendo uma correlação entre nível educacional e renda. Então, é uma máquina essencialmente que responde perguntas. É uma máquina que é diferente conceitualmente de uma calculadora programável, que era a ideia do Babbage. Então, são conceitos distintos. Esse conceito que o Hollerith estava trabalhando era o conceito de processamento de dados. Tá? Historicamente, então, foi a primeira máquina de processamento de dados. Não é bem completamente diferente da ideia de calculadora, apesar de ele fazer uma operação de soma, mas é uma operação simples de soma, de contabilizar quantas respostas tem, né? Mas não é para fazer contas mais sofisticadas, não é para resolver a equação. Tá? O Lilith, então, ele fundou uma companhia chamada TMC, Tabulation Machine Company, vindo esta se associar com duas outras empresas que acabou formando uma empresa chamada IBM, né? A famosa IBM. Tá? Então essa é a história do Lilith. Bom, a ideia de calculadora evoluiu com a tecnologia, né? Começou-se a implementar as ideias do Babbage com relé, usando um relé eletromecânico. Então, algumas implementações. Uma das mais famosas é o Mark I, né, da Marinha. Vocês vejam que usavam o dígito decimal, né, para processar esses números. O John Atanasoff, foi o primeiro professor que estudou a questão dos números e propôs utilizar um somador binário em vez de ser um somador decimal para essas máquinas. Quer dizer, ele é considerado o inventor do computador digital por causa disso. Ele, até aí, até a demonstração dele, tá, provando que um bit é número e que é possível realizar somas, operações com um bit, as pessoas tinham a tendência de fazer todas as implementações de computação ou de cálculo usando a base decimal, que é natural, estamos acostumados a trabalhar com base decimal, né? E o fato de ter demonstrado o somador binário facilitou muito a implementação, porque na verdade o que é um somador binário? Se você implementa em relé, que aqui é uma chave, é muito simples, né? Fazer uma implementação binária. É uma chave liga e desliga com dois estados, tá? Para representar o bit. Esses relés eletromecânicos que foram usados aqui no Mark I, por exemplo, eram relés extremamente complicados. São relés que tinham 10 posições para o dígito, né? Então, uma espécie de relé rotativo, onde você fechava o contato em um dos contatos de 10, tá? Para representar um número decimal. Então, imagine o quanto foi simplificado com a intervenção do Atanasoff. Bom, e aí nós temos então a evolução aqui no tempo, né, da calculadora propriamente dita, depois a ideia de calculadora programável do Babbage, a máquina analítica aqui, né, e a ideia de processamento de dados do Lilith, tá? Aqui, no fundo, é uma tecnologia mecânica que está aqui e virou eletromecânica com IBM e com Mark I, tá? Bom,
Em 1936, esse personagem chamado Alan Turing, é um matemático que vocês devem conhecer também, ele teve a primeira vez, né, apresentou pela primeira vez um conceito de computação, então, conhecida como máquina de Turing. É uma máquina muito simples, que é, na verdade, o seguinte: você tem uma fita infinita, onde você vai entrando os dados, e você tem um elemento aqui que realiza uma operação em cima desses dados, tá? Então, se chama de máquina de Turing. Essencialmente é uma máquina que entra com dois elementos, dado e programa, e gera uma saída. É extremamente elementar, né? É um modelo de computação. A diferença do modelo de computação é que ele incorpora os conceitos anteriores de calculadora programável e processamento de dados. Então, o que é computação? Computação, né, nessa época, ele incorporava, através do algoritmo, você muda o algoritmo e transforma-se ou uma calculadora programável ou em um processamento de dados. Então, essa foi uma grande evolução conceitual. Não para nós é trivial, mas na época foi realmente um elemento que unificou as duas ideias no único produto chamado computador. Tá? Então, o mesmo programa pode gerar diferentes resultados porque, dependendo da entrada, você tem resultados diferentes. Ou, para o mesmo dado, se você modifica o programa, você tem resultados diferentes também. Tá? Então, isso que gera essa característica do computador, a ideia do computador. Tá? Bom, a partir daí nós temos uma evolução tecnológica, que é a partir da ideia do computador. Tá? Então, as máquinas anteriores, mecânicas, não são contadas como computador porque não implementavam o conceito de computação. Então, nem a do Babbage nem do Olerite eram considerados computadores. São máquinas que realizavam funções específicas ou função de calculadora programável ou de processamento de dados. Então, a primeira geração que realmente implementa o conceito de computação foi a de válvulas. Tá? Então, são duas implementações conhecidas, né? O primeiro é o Colossus e depois o ENIAC. O ENIAC acabou sendo mais famoso porque ele foi tornado público primeiro. Apesar do Colossus ser primeiro, o Colossus é uma construção inglesa, né? Mas ele foi utilizado durante a guerra para resolver a criptografia do Enigma da Alemanha. Tá? Então, o motivo pelo qual ele foi mantido quase 10 anos em segredo de Estado. Tá? Enquanto que o ENIAC, que teve a sorte de ser concluído logo depois da guerra, né, não precisou ser um produto secreto, tá? Motivo pelo qual ficou famoso. Então teve essa diferença de anos em função da guerra. Ambos foram esforços de guerra, o Colossus inglês e o ENIAC americano. Tá? O ENIAC é essencialmente uma realizava cálculo, mas na verdade implementava o conceito de computação, utilizava as válvulas como elemento binário, tá? A gente vai explicar mais à frente. Tá? São funções que foram realizadas através de válvulas. Tá? Bom, a válvula é uma evolução tecnológica em relação a relé pela velocidade de comutação, velocidade de chaveamento. O que é uma válvula? Né? Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é um esquema de corte de uma válvula. Você tem um emissor aqui, que é um filamento que emite elétrons. Tá? E aqui você tem uma coisa chamada grade, tá? Que pode ser polarizada, e aqui um coletor, logo depois. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem um filamento que gera um monte de elétrons, e você põe uma pequena tensão aqui, positiva ou negativa, para que pode atrair o elétron
ou repelir o elétron. Tá? Através dessa polarização, você tem um anteparo aqui que capta os elétrons que conseguiu atravessar a grade. Com isso, você tem essencialmente um amplificador. Então, qualquer sinalzinho pequeno aqui, positivo ou negativo, faz com que tenha um grande efeito no campo aqui, que resulta em mais ou menos elétrons. Então, o que você colocar aqui, né, na grade, vai refletir aqui no coletor de uma forma amplificada. Então, essencialmente, uma válvula é um amplificador. É por isso que foi utilizado na rádio, né? Você tem um sinal recebendo pela antena, que são microwatts, microvolts que seja, tá? E são amplificados até chegar no nível de conseguir acionar um alto-falante, né? Para você poder ouvir o sinal eletromagnético. Então, essencialmente é uma forma simplificada de explicar, né, o rádio, mas essencialmente é base de válvula que serve de amplificar. São vários estágios de amplificação para chegar, né, no rádio. Bom, para o computador, como é que você utiliza a válvula? Você usa como uma chave, você põe os limites completamente bloqueado e completamente ativo, né? Então, nos limites extremos da válvula, ele funciona como uma chave. Então, ele reflete, ele substitui, na verdade, a ideia é substituir o relé, que está aqui, cadê o relé? Está aqui, né? O relé que liga e desliga. Você tem uma válvula que, como não tem componente mecânico, ele consegue chavear numa velocidade muito maior do que o relé. Então, a relé tem a comutação de 5 a 100 vezes por segundo, enquanto que a válvula chega até 1 milhão de vezes por segundo. Portanto, você consegue fazer uma operação muito mais rápida. A evolução seguinte foi a do transistor, né? Como é que funciona o transistor? É parecido com a válvula, tá? Só que aqui você tem um semicondutor no meio. A presença de elétrons aqui torna isso aqui, tornam o semicondutor condutor, ou se você retira os elétrons ele vira um isolante. Então, no fundo, é uma chave também, é um amplificador que, se você trabalha nos limites, ele vira uma chave, né? Então, aqui você tem um emissor e um coletor e um elemento aqui, uma base, cuja tensão, ou cujo sinal, a disponibilidade de elétron faz com que ele conduza ou não. Então, qual a vantagem do transistor em relação à válvula? Primeiro, se você olhar aqui a válvula, você vai perceber que, tudo bem, mesmo que a saída aqui no coletor seja zero, esse filamento está produzindo elétron, ou seja, está sempre quente, né? Então, essa é uma grande diferença em relação ao transistor. É muito mais eficiente, o transistor é muito mais eficiente do ponto de vista de energia e dissipação, tá? Então, você tem mais eficiência, são menores, mais rápidos, não esquentam, consomem menos energia e duram mais por consequência, tá? Então, uma grande vantagem em relação à válvula, inclusive em função do tamanho. Então, o transistor foi uma grande vantagem em relação à válvula. O passo seguinte, a tecnologia seguinte foi o circuito integrado, que na verdade é o mesmo material, é um semicondutor que é utilizado pelo transistor, só que você imagina o transistor aqui, né? Ele é um semicondutor. Se você coloca no transistor aqui uma dopagem, imagina aqui uma placa de silício semicondutor completamente pura, limpa, né? E você tem uma determinada área aqui no silício que você consegue dopar com uma carga constante de elétrons, ou seja, um material químico que disponibiliza elétrons. Essa área se torna condutor.
permanentemente, porque você está dopando quimicamente com o silício com a disponibilidade de elétrons. Inversamente, né, você retira completamente, coloca uma substância química que elimina toda disponibilidade de elétrons. Essa área se torna 100% isolante. Agora, se você põe uma mistura de áreas isolantes, áreas condutoras e áreas isolantes, você tem um fio, não é isso? E você pode fazer esse fio, um condutor, conectar-se, por exemplo, com um transistor, fazendo essas conexões ativas. Então você faz isso aqui, o silício, isso aqui. Você consegue criar resistores, variando a dosagem aqui dos materiais que você deposita em cima, ou químicos. Você consegue criar resistores, e se você põe duas placas condutoras e um isolante no meio, você cria os capacitores. Então, no fundo, você tem, se você olhar essa placa eletrônica aqui, você tem um resistor aqui, você tem o transistor, diodo e o capacitor. Ou seja, você consegue desenhar o circuito eletrônico completo em um cristal, quer dizer, um bloco de silício, só adicionando os elementos químicos adequados, tá? E isso é a ideia de circuitos integrados. É um único elemento, uma única pastilha de silício com todo o circuito eletrônico impresso em cima dele, né? E como é que você faz isso? Você imprime, você põe uma camada fotorresistora em cima do silício, você projeta o circuito em cima, e a partir dessa projeção de luz, né, o fotorresistor ele altera quimicamente por conta da presença da luz. Então você tem áreas com substância que gruda e outras que não. Depois você lava, você expõe todo o circuito, todo o silício, com áreas que tem proteção e tem áreas não protegidas pelo fotorresistor que foi alterado pela luz, pelo fóton. E com isso você desenha os circuitos. A área exposta você põe você irradia com elétrons, desculpe, com elementos químicos adequados para criar condutores ou isolantes. Com isso você vai desenhando um circuito eletrônico em cima de uma pastilha de silício. Essa é a ideia de circuito integrado, tá? Então, nasce essa ideia, esse circuito, e você começa a produzir vários produtos em cima disso. Então, os primeiros circuitos integrados, a ideia foi utilizar para fazer eletrônica mesmo, né? Rádios menores, dispositivos eletrônicos menores que utilizavam essa tecnologia. Mas ela se tornou uma base para a próxima geração, que é o VLSI. O VLSI é a mesma tecnologia de circuito integrado, só que utilizando transistores cada vez menores. Tá? Transistor pequeno, ele tem um interesse limitado, na verdade. Né? É a computação que se interessa por ter transistores menores. Porque para a grande maioria das aplicações, como a rádio, por exemplo, você tem que ter potência e não transistores pequenos. Mas para quem processa a informação, transistor pequeno tem uma grande vantagem. Quanto menor o transistor, você precisa menos energia para ele chavear de 0 para 1. Quanto menor o transistor, a distância entre os transistores fica menor, e portanto o tempo percorrido, o tempo gasto para o elétron percorrer de um transistor para o outro diminui, aumentando a velocidade de processamento. Então, para a computação, quanto menor o transistor, melhor desempenho, melhor o consumo e maior a densidade de processamento e de memória. Né? Então só traz vantagens. Então essa foi uma diferença. O VLSI foi um marco, a grande tecnologia que auxiliou efetivamente a computação. E é a tecnologia que é a definidora da computação. Tá?
Então, enquanto as tecnologias anteriores eram tecnologias genéricas, tanto válvula, né, que veio da rádio, como da transistor também veio dos eletrônicos, tá? São tecnologias que foram desenvolvidas para outras aplicações. Inclusive o circuito integrado, é muito utilizado em circuitos analógicos, circuitos eletrônicos analógicos, né? Por exemplo, o Wi-Fi, comunicação com o celular. Para essas aplicações não interessa ter transistor pequeno, porque você tem que ter potência, você tem que ter capacidade de transmissão, capacidade de movimentar alto-falante e assim por diante. Então, não tem o VLSI não é uma aplicação imediata para esses casos. É por isso que o VLSI é uma aplicação específica, é a única tecnologia que foi desenvolvida para a computação e pela computação. É a computação que pagou o desenvolvimento dessa tecnologia, que é diferente da válvula, que foi paga, uma tecnologia paga pela área de rádio, e o transistor, por exemplo, que foi desenvolvido para, está sendo desenvolvido e desenvolvido para outras aplicações, não necessariamente da computação. Então, toda a eletrônica e potência, toda a parte de analógica ajudou a desenvolver e popularizar o transistor. Bom, aí começa o VLSI, que é a quarta tecnologia, e você tem aqui então o histórico, né, das gerações associadas à computação. Tem quantas três primeiras tecnologias foram utilizadas pela computação, mas não foram tecnologias da computação. A quarta geração, que é a VLSI, é justamente a atual, que é uma tecnologia da computação, desenvolvido pela computação, né? É por isso que existe até hoje, né, de 1980, enquanto que as demais, as tecnologias foram utilizadas por um tempo muito curto, 10 anos aqui, 10 anos aqui também, transistor, aqui um pouquinho mais, 15, né? E a partir de 1980 até hoje, ou seja, mais de 25, 50, quase 50 anos, né? 45 anos nessa quarta geração. Então, isso aqui é a geração terceira geração do circuito integrado, né? Você já tem algumas aplicações, tem uns transistor anterior, né? Que é a geração anterior, a IBM principalmente, né? E os primeiros supercomputadores na década de 70. Aqui uma unidade, nessa foto aqui nós vemos as unidades de disco, que é quase uma máquina de lavar, né? E a unidade de fita, que é em frente aqui, tá? Evolução dos microprocessadores. Então, VLSI começou a ser utilizada primeiro nos mainframes, mas depois passou a ser utilizados também no desenvolvimento dos primeiros processadores, né, dos microcomputadores. Então, um pouco de história da Intel aqui, né, esses três, Noyce, Gordon Moore e Arthur Rock, fundaram a Intel, né? Então você tem um pouco de histórico da Intel, os primeiros microprocessadores, utilizando realmente o conceito de processamento e uso geral. 1978 com 8086, processador de 16 bits, né? E o CPU da 16 bits da Motorola. Esse desenvolvimento permitiu, aqui já a famosa lei de Moore, o número de transistores integrados é um único chip e dobra a cada 18 meses, né? Isso foi se não me engano, na década de 80 que ele estabeleceu isso, né? Então realmente foi um crescimento, foi uma tecnologia que teve um crescimento exponencial. Então essa é uma tabela que mostra o ano e aqui nesse eixo logarítmico, né, você tem o número de transistores em um único chip crescendo exponencialmente. A tecnologia VLSI permitiu a criação dos computadores pessoais, tá? Porque você tem processadores
cada vez mais poderosos, né? Cada vez mais chega no limiar onde você tem realmente consegue fazer alguma coisa útil com aquela capacidade de processamento. Então, nos primeiros processadores eram muito fracos, não serviam para isso, ou não tinham capacidade para ser útil, né? E a partir de um certo a partir do 8080, né, que já tem 8 bits, já foi capaz de se fazer alguma coisa interessante, né? Então aqui nós já temos o Gates e o Paul Allen, criador da Microsoft, os primeiros computadores da Apple são todos dessa época, tá? São primeiros computadores pessoais baseados em microprocessadores. E à medida que o microprocessador vai evoluindo, vai aumentando a capacidade, passa a ser possível criar computadores móveis, né? Os primeiros através de laptop, depois os smartphones, né? O iPhone em 2007. Voltando um pouco, a Microsoft começou com esses produtos mais simples para o computador, mas depois ele cresceu quando a IBM PC contratou a Microsoft para produzir o sistema operacional. Então aqui um pouco de umas fotos. O primeiro micro computador pessoal, né? Então você tem baseado, não tinha teclado, a entrada na base de chaves e o display na base de LEDs, tá? Rapidamente, quase um pouco menos de 10 anos, você tem o primeiro produto da IBM, que é o IBM PC. Já tinha uma planilha eletrônica e um editor de texto, era uma coisa muito básica. Mas uma grande revolução da Apple foi a Macintosh, porque foi a primeira a utilizar a interface gráfica, né, com mouse e uma tela gráfica, porque até então a IBM era um teclado para entrada de dados e um display, apesar de parecer gráfico aqui, mas na verdade é um display de texto só, tá? Só imprimia caracteres na tela. Esse é um pouco de evolução, né, das tecnologias e os produtos. Então você tem um intervalo mais ou menos, né? Aqui é a invenção do transistor em 48, circuito integrado em 58 e aqui logo depois geram os produtos, desculpe, os computadores aqui, né? E aqui o primeiro microprocessador é o 4004 e como reflexo a geração aqui, a criação dos computadores pessoais. E assim, essa tecnologia VLSI, que é a tecnologia dos computadores, foi evoluindo, né? E aqui tem um histórico do tamanho dos transistores ao longo do tempo. Então você começou com 10 microns, só para ter uma ideia de dimensão, né? Um milímetro quadrado, para você ter uma ideia, 1 milímetro quadrado você consegue ter 1 milhão de elementos de 1 micron, tá? 1 milhão de elementos. E a tecnologia de 1 nano, em 1 micron quadrado, você tem 1 milhão de elementos de 1 nano quadrado. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? Então, é 1 milhão vezes 1 milhão dá 1 bilhão. É isso, né? Em 1 milímetro quadrado você começa a ter 1 bilhão de transistor de 1 nano, né, de tamanho. Então, isso aqui é uma escala evolutiva, né, do tamanho do transistor. Ele começa aqui em 1971, começo da Intel, em torno de 10 micro. Tá? Logo depois já chega em nano, né? Tem aqui 800 nano, 600 nano, 90 nano em 2004, quase uma ordem de grandeza menos, que é 10 nano em 2016. Tá? E atualmente nós estamos em produção 3 nanos, em pesquisa 2 nano. Essa parece pequena essa diferença, mas na verdade se você analisar os números são 50%, né, de
redução de tamanho, tá? De 3 para 2 nanos. Bom, esses são os diversos, a gente chama de wafers, né? São os disquinhos desculpe, na verdade são cilindros que depois são fatiados, né? Você cresce o cristal na forma cilíndrica e depois você fatia para criar esses discos onde são desenhados os circuitos integrados, os projetos, né, de microprocessadores e memória. Aqui uma ideia das dimensões, escala, né, evolução, é a mesma tabela, essa tabela que está aqui, só que de uma forma mais gráfica, aqui numa escala, aqui é logarítmica, aqui é tempo, né, é a tabela do Moore e a evolução aqui, tá? Aqui até 2017 com 10 nanos. E aqui no fundo, esse desenho que vocês estão vendo aqui isso aqui é o tamanho do espermatozoide, aqui é o tamanho, esse redondo aqui é o tamanho de uma bactéria, e aqui esse bem pequenininho aqui é o vírus do HIV, para vocês terem uma ideia, né, das relações que estão aqui, dos tamanhos envolvidos, tá? Então esse disco maior aqui é um disco de 10 microns. Aqui o menor é de 3 microns. Deixa eu ver o menor aqui. 180 nano e assim por diante. Até. Tá, quase. Isso é uma questão de proporcionalidade. Para vocês terem uma ideia, né, da relação de tamanho entre os elementos envolvidos aqui, né? Essa é uma máquina, uma das máquinas mais caras do mundo. É da empresa chamada ASML, é uma empresa holandesa que fabrica todo um processo necessário para fazer esses circuitos integrados, tá? O VLSI. Então, é um conjunto de lentes aqui para você vai projetando, né, e vai reduzindo tamanhos progressivamente, e aqui você tem o circuito, né, o desenho do circuito sendo impresso num disco de silício. É um processo químico sofisticadíssimo, né? Você tem que ter um ambiente limpo porque você tem qualquer contaminação prejudica o sistema de produção desses circuitos. Esse foi o equipamento que, por exemplo, foi proibido de ser exportado para a China, né? Esse aqui é um System on Chip, que na verdade você tem a parte digital e analógica misturada no único. Na verdade não é um único chip, mas é um único dispositivo aqui que você consegue colocar, né? Então você tem circuitos integrados que são feitos através daquele processo, diversos processos, e colocados, montados aqui, né? Você tem processadores, alguns processadores são analógicos, tem circuitos analógicos, a parte de multimídia, por exemplo, né? Áudio, vídeo e gestos, tá? Então essa é uma parte que tem muita coisa analógica, tem digital e analógico, né? Portanto, o processo de fabricação é diferente também, né? A parte de conexão precisa de potência, veja que a área é maior, né? E aqui são processadores, né? Aqui é processador, aqui é um GPU, processador gráfico, aqui é um processador que envolve processamento de sinais analógicos digitais, processador para câmera e assim por diante, display, navegação, que é o GPS. Então tem mistura de elementos digitais e analógicos. Aqui como é que você monta, por exemplo, uma placa, né, desculpe, um chip, na verdade. A tecnologia de produção, essa aqui é um system, um chip, tá? Então você tem analógico e digital misturado aqui e forma um extrato básico. A partir daqui você começa a montar em cima dele os chips, as pastilhas da memória, tá? Então aqui são, por exemplo, as memórias. Isso aqui são
conexões metálicas, para conectar essas pastilhas com a base que está aqui, que tem outros processadores aqui embaixo, tá? Então normalmente o processador fica aqui embaixo e as pastilhas de memória aqui em cima. Tá? E com isso, depois que você monta isso aqui, você encapsula tudo num encapsulamento plástico único, tá? Então essa é só a forma de montagem dos processadores em smartphones. Então, aqui está um exemplo, né, de um produto que você vai estaqueando, né, a base, a partir da base onde está o processador e os elementos de memória normalmente, tá? Tem até core, né, processador e memória, tá? Desculpe. Aqui é o único encapsulamento. Mas cabe uma explicação aqui também, né? Por que tem memória e processadores assim são separados? Tecnicamente falando, o processador, você tem que privilegiar a velocidade, né? Então, o material, apesar de ser silício, é um material cuja dopagem ele é diferenciada da memória. A memória, o processador tem como objetivo você maximizar a velocidade e reduzir a resistência ao deslocamento do elétron. Enquanto que na fabricante de memória, o chip tem como objetivo reter o máximo de tempo possível o elétron. Porque o elétron que faz a memória, o elétron na base do transistor é que faz o 1 e o 0. Então, se você para maximizar essa capacitância para reter os elétrons, você teria uma alteração no substrato, no silício, para ter um aumento, na verdade, dessa capacitância que é contra se você tem como objetivo aumentar a velocidade do processador, por exemplo, a capacitância só atrapalha na velocidade do elétron. É por isso que o fabricante de processador, como a Intel, ele não fabrica memória. Tá? Apesar de usar a mesma tecnologia ótica para fazer os 3 nano de tamanho do transistor, o material, o substrato, todo o processo que trabalha o silício é diferente, tem características elétricas diferentes. Tá? Então, um grande fabricante de memória como a Samsung, ele não faz processadores, né? Eventualmente faz, mas não faz o topo de processadores. E contrário da Intel, a Intel é um fabricante de processador, mas não fabrica memórias, por exemplo. Tá? Então essa diferença porque a fabricação é diferente, o processo de fabricação acaba sendo diferente. Aqui a internet, acho que a grande maioria sabe como funciona a internet, mas eu queria só destacar, esses são os nós da internet. O nó não é aquele que está em casa, né? O nó é um servidor, um servidor dentro da internet. Então, a internet na verdade é uma grande infraestrutura composta por nós que fazem o roteamento das mensagens que circulam aqui nessas conexões ligadas a fibras, né, normalmente de alta velocidade, tá? A base conceitual da internet é de 1960, né? A teoria de pacote de dados de Kleinrock, concepção de uma rede galáctica, né, do Licklider, e o Ted Nelson, né, o famoso Ted Nelson, que tem um conceito de hipertexto. Tá? Hipertexto é aquele é o formato HTML, o arquivo formato HTML que tem os links de uma página para outra. Aqui um pouco de história, né? O primeiro financiador foi a ARPA nos Estados Unidos, hoje agora chama DARPA, né? Que tem um D a mais, que é departamento. Tá? É um financiador de projetos da área militar. Então começou com 4 universidades e foi expandindo. Tá? Depois os militares saem e assumem o NSF, né? Que é uma instituição americana de financiamento de pesquisas. Tá? Aqui é histórico no Brasil.
e a invenção do World Wide Web, né? A invenção do web, na verdade, que usa o hipertexto, tá? E esse é o personagem Tim Berners-Lee do CERN. O primeiro navegador da web chamava-se Mosaic, né? Criou o Netscape depois, tá? Virou o Netscape. Esse pessoal saiu e fundou e criou o Netscape. E um marco importante é em 1995, quando o NSF sai da internet, né? Porque enquanto era financiado por uma instituição pública, nada da internet até essa época podia ser comercial. Então ele cria uma cultura de gratuidade por causa disso, né? Você tem uma ideia de coisas gratuitas na internet, porque no começo, ou quase é, 20 anos, 15 anos, né, da internet, foi realmente só uma comunidade acadêmica, né, que entrava na internet e só tinha conexões, só tinha uso gratuito, né, desse sistema. Apesar da Microsoft, Oracle e várias outras empresas de grande porte já estarem dentro da internet, eles tinham, digamos, uma atuação não puramente acadêmica, não comercial. Tá? Então a saída da NSF permitiu a entrada do uso comercial da internet e gerou todo aquilo que a gente sabe hoje, né? Aplicações e aparentemente acho que ninguém imaginava todo esse crescimento, todo o crescimento de aplicações que a própria internet trouxe, né? Então a internet é uma infraestrutura, e em cima dessa infraestrutura foram sendo criados vários produtos, inclusive produtos comerciais, né? Mas é isso então, essa parte de referências bibliográficas, a partir de 95 vocês já conhecem bem, né? Como é que isso evoluiu. Então referências bibliográficas desse material de evolução tecnológica. Bom, a própria evolução tecnológica que ocorreu entre 1940 e 80 também contribuiu, né, com a evolução do conceito da computação. Então, só para repassar, né, o conceito da computação veio com o Turing, né, a máquina programável para execução de algoritmos. Ele, no fundo, serve para consolidar dois conceitos anteriores, que é de máquina de programar, calculadora programável, e a de processamento de dados, e veio a ser uma ferramenta ao longo da evolução tecnológica, que foi de 1940 a 1980 até o início do VLSI, veio a ser uma ferramenta para resolver equações, foi utilizado para quebrar código e analisar dados na segunda Grande Guerra, né? E gerenciar processos de negócios, que foi utilizado essencialmente são os processos onde o IBM vendeu seus computadores. Foi uma época onde os CPDs, né, surgiram os CPDs, Centro de Processamento de Dados, que tratavam o computador como uma ferramenta, né, de processar dados e ao mesmo tempo realizar modelagens, cálculos numéricos sofisticados, né, viabilizando, por exemplo, muitas simulações de desenvolvimento tecnológico na área nuclear, aviação, espacial para gerenciar complexidades, né, fármacos, construção civil, previsão de tempo usando supercomputadores, entre outros. Então, apesar do não ter ainda um VLSI que, na verdade, alavancou a área de microprocessadores, os computadores de grande porte utilizaram, né, essas tecnologias todas, principalmente transistor e circuito integrado, para torná-los cada vez mais, os computadores cada vez mais poderosos. São computadores da época que eram realmente de grande porte, são os mainframes que ficavam no centro de processamento de dados. A evolução seguinte, o passo seguinte conceitual, foi, juntamente com a evolução da capacidade de processamento, crescimento da capacidade de processamento, foi entender o computador como uma nova ferramenta para a descoberta do conhecimento. Foi a época onde você conseguiu já
com a ampliação da capacidade de processamento, conseguiu fazer algumas coisas de mineração de dados. Foi uma época onde você criou os primeiros algoritmos de processamento de dados, mas na verdade na área de tecnologia, de algumas áreas de inteligência artificial, né, o data mining, as primeiras iniciativas no sentido de você fazer a descoberta do conhecimento. Então, daí surge a ideia de que a computação como um novo método científico. Então, o que é um método científico? O método científico até então era baseado em experimentação, que é realizar experimentos e a área da física experimental, por exemplo, né? Atuar na realidade e realizar experimentos para obter conhecimento. Então, você tem vários dispositivos, principalmente na área de física, você tem aqueles enormes aceleradores de partículas, né? Na outro pilar da ciência é a parte teórica, né? A parte lógica, onde você tem trabalhos, não só na área de matemática, mas realmente trabalhar a teoria para a descoberta, invenções, descobertas, né, da área da ciência. Então, são os principais pilares, a parte teórica e a parte experimental. O computador começou a entrar como terceiro pilar, porque tem muita coisa que, através do uso do computador, foi só possível descobrir com o uso da computação. Né? O ser humano não tem a mesma capacidade analítica ou de capacidade de processar bilhões de dados simultaneamente como o computador consegue. Então, certas descobertas foram somente possíveis com o uso da computação. Ou seja, sem computador não seria possível você descobrir, obter esse conhecimento. Tá? Então, a computação passa a ser o terceiro pilar da ciência. Então, foi um novo método científico, um novo conceito a partir do qual a computação passou a ser compreendido. Então, novas técnicas de tratamento e descoberta do conhecimento suportada pela computação, provas científicas de teorias e teses suportadas pela computação, quer dizer, coisas que só o computador consegue comprovar. Então, foi a mesma época que teve uma mudança até do conceito de sistemas de computadores, né? Passou de processamento de dados para sistemas de informação, com a incorporação da teoria de informação de Shannon e a teoria de geral de sistemas do von Bertalanffy, tá? Além da própria evolução da teoria da computação. Tá? Então, é uma época onde você, até 2000, você começou a compreender o computador como um novo método científico, um mecanismo de descoberta de conhecimento. O passo seguinte, né, na evolução do conceito, então nós vemos, o conceito está evoluindo, né, junto com a tecnologia, né? Foi a computação com processos de informação. Tá? Então você tem diversas áreas, né, já foram exploradas ao longo da nossa disciplina, né, que é o DNA, são processos naturais, né? Um DNA que não só codifica como processa com a informação. A área de eletrônica quântica, né, que também embute um método computacional na natureza para combinar as interações entre as partículas quânticas. Tá? Então você tem outros exemplos, né, o padrão cerebral clássico, né, ou até coisas, um sistema complexo, né, como sistemas econômicos, envolvem fluxo de informação. O que se quer discutir aqui, né, é entender a computação como parte de um processo. Esse é um conceito muito importante, vem da própria teoria de sistemas, mas compreender a computação como parte de uma coisa maior, né, não separado. O que a gente viu antes é entender o computador como sendo um dispositivo à parte, né? Mas a partir de 2000 ele passa a ser encarado como sendo uma parte de um processo onde você enxerga, principalmente com a visão de redes sociais, como você enxergar o fluxo de informação, o fluxo de comunicação, de conhecimento. Tá? Então, esse entendimento de que
toda uma estrutura de evolução é baseado na troca e fluxo de conhecimento, e o computador passa a ser parte, né, um elemento ativo dentro desse processo. Não está mais isolado um dispositivo computador, mas é um computador como parte de um processo maior, onde ele vai fazer parte da rede social, onde ele vai fazer parte de interação, de comunicação com outros seres com capacidade de processamento, como é o caso do ser humano, né? Então você tem uma rede social humana, você tem um computador que é parte, não só na mediação, como também parte da produção do conhecimento. Então ele é um elemento ativo dentro de uma rede social computacional. Então essa visão bem mais ampla, né, do que é a computação. Não é um computador isolado, mas sim um computador como elemento dentro de uma estrutura, uma rede maior, onde você tem um fluxo de informação e de conhecimento circulando dentro desse processo. Tá? Então essa é uma visão mais recente, né, do entendimento, e engloba realmente o que a gente viu sobre rede social mediada por computador. Então, em síntese, você tem uma máquina de executar algoritmos, que é a ideia do computador, da máquina de Turing, né? Um novo método científico até 1980, e de lá de 2000, a partir de 2000, como parte de processo de informação, né? Interação, parte do fluxo de informação, visão de sistemas abertos e sistemas complexos. Não se esqueçam que a própria rede social já é um sistema complexo, né? Agora, você incluir um sistema computacional mediando a rede social e também atuando na rede social de uma forma ativa, gerando conhecimento, processando, realizando o processamento de informação, gerando conhecimento. Isso é uma visão de computação como parte de um processo muito maior. Então aqui são as referências bibliográficas dessa parte, né, dessa discussão. Vimos que a evolução da computação partiu de um dispositivo que implementa algoritmo, que executa um algoritmo, para um conceito onde você tem a computação imerso numa rede, uma rede muito ampla, envolvendo inclusive seres naturais, que seríamos nós, né, os seres humanos, e mediando essa rede social, mediando essa interação, e ao mesmo tempo você está gerando um dispositivo que gera conhecimento, uma ferramenta fundamental dentro da sociedade atual para processar e lidar com conhecimento. Nesse contexto, você também teve a evolução tecnológica, onde o computador foi se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais capaz. Qual seria o contexto da evolução? Qual seria a ideia de que a evolução desse tipo de dispositivo se encaixaria na evolução de uma sociedade humana como um todo? Então, essa é a nossa última discussão desse tópico, envolvendo a evolução e o conhecimento. Mas para começarmos essa discussão, vamos repassar um pouco o que a gente viu até agora sobre o conhecimento. A gente definiu o conhecimento inicialmente como sendo uma crença verdadeira justificada. Pegamos esse conceito do Platão, há 2500 anos atrás, né? Então, o conhecimento seria um subconjunto das crenças, que é aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, que não necessariamente é verdade, né? É um subconjunto onde nós conseguimos comprovar que é verdade, ou seja, tem um compromisso com a verdade, com aquilo que a gente consegue comprovar como sendo verdadeiro. Usando esse conceito de conhecimento, nós temos como reflexo geração de utilidade. Por ser algo que você comprovadamente é verdadeiro, nós temos condições de utilizá-lo imediatamente para gerar valor. Então, o próprio conhecimento é associado não só a você poder comprovar que é uma verdade, você teria que ter métodos para provar que aquilo é verdade. Então,
o conhecimento é associado, fortemente associado a processos que geram essa capacidade de prova, de provar. Então isso envolve não só a parte teórica, né, a análise, manipulação simbólica, a parte de experimentos, tá, o segundo pilar da ciência, e o terceiro pilar que é o uso da computação para gerar, fazer essas descobertas e gerar as provas necessárias para provar que aquilo é verdadeiro. Tá? Muitas provas hoje são baseadas em recursos computacionais. Então, a partir desse conhecimento, uma massa cada vez maior de conhecimento, ela cresce mais ainda, né, em função da própria dinâmica da capacidade computacional, e isso tem como resultado geração de riquezas, e a sabedoria entra no processo de filtrar esse grande volume de conhecimento em separar aquilo que realmente gera uma utilidade maior, aquele que gera, foi provado pelo uso do conhecimento, que aquele conhecimento tem mais valor, é mais útil e assim por diante. Então a sabedoria é elemento experimental do conhecimento, elemento onde vai analisar a base, não só a base do conhecimento, como também a própria base de produção do conhecimento, para saber se aquele método é eficaz ou não na comprovação da verdade. Então a sabedoria realmente trabalha com princípios e conceitos mais amplos, né? No sentido de aperfeiçoar essa nossa base de conhecimento, aperfeiçoar o processo de geração e a base. Inclusive, entender também, compreender e agregar cada vez mais elementos no modelo associados ao conhecimento. A modelo é a base, né, dos vínculos que o conhecimento gera. À medida que você vai abstraindo, vai generalizando e vai criando vínculos entre os modelos, você tem elementos de compreensão da natureza e da própria realidade, de usar esses elementos inclusive para construir coisas novas, que é a engenharia. Esses agregados todos são simplificados, aglutinados com o uso da sabedoria, que vai filtrar, processar e tentar unificar, né, compreender os princípios por trás desses elementos todos que o próprio conhecimento gera. Bom, um outro aspecto importante é o próprio cérebro que nós estudamos, né? Tem um cérebro natural que inspirou a criação dos cérebros artificiais, que é um dos elementos fundamentais aqui envolvidos na geração de novos conhecimentos, né? Não só geração, como também na comprovação desses novos conhecimentos. Essa é uma replicação artificial daquilo que é possível, daquilo que nós fazemos naturalmente, né? E o DNA, nós vimos com uma base, é a base fundamental da vida, né? Ele contém não só a capacidade de armazenamento, como também a capacidade de produzir através do processo de transcrição e tradução. Então, ele não é simplesmente uma ferramenta de armazenamento, ele cria, a partir daquela base de conhecimento que ele retém, a capacidade de criação de novos seres adequados àquele ambiente que ele está. Então, é um processo misto de adaptação, né, e recolher, coleta não de informação, mas de conhecimento. Porque o DNA ele vai passando por herança aquilo que foi testado, ou seja, era informação no começo, mas depois testou-se e comprovou-se aquela informação funciona, ou seja, vira conhecimento, a parte útil da informação, a parte que gera valor e que você sintetiza através do DNA. Tá? Então, ele é um sistema de armazenamento de conhecimento. Tá? É um processo que ele realiza há bilhões de anos. Então, e chegou no estágio onde o DNA é capaz de criar seres inteligentes, ou seja, seres com um cérebro suficientemente grande
para realizar o processamento e, acima de tudo, gerar vínculos sociais, né? Então, o ser humano conseguiu adquirir toda essa base de conhecimento graças à sua capacidade de se trabalhar em grupo, né? Trabalhar em sociedade. E então essa capacidade está associada à inteligência e também à capacidade de comunicação. O, Outros seres que têm cérebros tão maiores quanto o nosso, até maiores, né? No caso dos elefantes e da baleia, por exemplo, por que, que ele não exercita todo esse potencial? São seres sociais também, né? Mas estão limitados à capacidade de comunicação. Se você não tem essa capacidade de limitação, de comunicação expandida, você tem uma limitação na capacidade semiótica. Então, essa limitação de capacidade semiótica faz com que o volume de conhecimento, o tráfego de conhecimento e o acúmulo deles, a própria dinâmica da rede social seja muito restrita se você não tem esse suporte. Agora, se você cria um ser, né, o próprio DNA cria um ser que não só tem inteligência, mas tem a capacidade de comunicar e a capacidade de criar e manter-se em redes sociais, você cria o ambiente necessário para ter uma grande expansão de conhecimento. Então, o que seria uma vida? Né? Qual seria o objetivo e o propósito da vida? Né? Essa é uma questão em aberto ainda, tá? Porque você tem a vida como sendo, segundo Darwin, ele vai selecionar os genes que se melhor adapta à natureza, ao aquele meio ambiente. Ou seja, evolução traduzido, no caso, como sendo a capacidade de adaptação do ser, é, do ser vivo, no caso. Tá? Então, a diversidade é um elemento muito importante dentro do processo da vida, porque sem a diversidade você corre o risco de ter algum colapso no meio ambiente capaz de eliminar toda aquela espécie, na verdade. Então você tem várias espécies, a diversidade da vida faz com que tenha várias espécies com potenciais diferentes, mas caso aconteça uma catástrofe, caia um meteoro, por exemplo, você tem outros seres que irão sobreviver àquela catástrofe por causa da diversidade, por causa dos seres que estão habitando diferentes meios, né, meios ambientes, né, diversos habitats. Então a destruição de um habitat não necessariamente implica na extinção de toda a vida. Bom, discutimos também o papel das redes aqui, né? Como ele é fundamental na expansão do conhecimento. O estudo da rede mostra que o crescimento exponencial que experimentamos nos últimos milênios, na verdade, né, é decorrente do desenvolvimento das tecnologias que melhoraram essa interação da rede. Quer dizer, a rede ficou mais robusta e começou a gerar mais capacidade em função da melhoria do desenvolvimento tecnológico que melhorou a rede social. Então, o poder da rede social é justamente isso: permitir que mais gente se comunique, né, possa se interagir, trocar ideias, trocar experiências, dividir o trabalho, se especializar. Tudo isso são consequências da rede social, né, no sentido bem mais amplo do que a rede social restrita, né, pelo Facebook, por exemplo. E aí, quando você tem a intermediação já do sistemas artificiais, né, são os computadores, sistemas artificiais também atuando junto à realidade, né, através de sensores, dispositivos e atuadores inteligentes e robôs virtuais, né, auxiliando ou interagindo com seres humanos, você cria aqui um meio, um habitat de uma rede social extremamente produtivo sob o ponto de vista de conhecimento. Então,
você amplia, com a abrangência mundial da internet, você amplia numa escala inimaginável esse recurso de geração de conhecimento. Tá? Voltando, né, nossas origens da discussão sobre a vida, lá no começo do tópico sobre DNA, o Schrödinger, em 43, ele afirmou, né, que a vida define a vida como sendo uma delicada dança de energia, uma relação um balanço, na verdade, entre energia, entropia e informação. Então, foi a base a partir do qual deu a dica para o pessoal que foi correr atrás da descoberta do DNA, tá? Porque tinha era meio que óbvio, na verdade, que tinha uma relação, a vida tinha uma relação com a informação muito forte, porque o próprio processo hereditário demonstra isso, né? Mas o Schrödinger fez uma coisa muito mais importante, né? Que no fundo incluiu a entropia e energia nesse contexto. Tá? Então, associa-se a vida como um processo de entropia. Ele usou o termo negentropia. Na verdade, não sei se a pronúncia é correta, mas é entropia negativa. Esse é o significado desse termo. Ou seja, o papel da vida seria criar uma entropia negativa. O que vem a ser uma entropia negativa? Bom, a entropia é aquela a lei da termodinâmica, onde você vai uniformizando o nível de energia em todo lugar, né, na verdade. O universo tende a uma entropia onde vai ficar tudo uniforme. É um processo irreversível, pela própria termodinâmica. Agora, será que dá para inverter isso? Na verdade, se você tem um sistema fechado, é possível. Por exemplo, imagine um sistema fechado onde você tem uma entropia, está tudo uniforme. Como é que você muda esse estado? Você joga energia lá dentro, no sistema fechado, né? Se você esquenta, por exemplo, ele se torna, né? Vira uma entropia negativa. Você cria vários focos esquentando, né, esse sistema. Você cria vários focos de elementos que então desassociados, né, digamos assim. Você amplia essa diferença entre os diversos elementos que está ali. Essa é uma entropia negativa. Então, sob a ótica de um sistema fechado, é possível se criar realmente uma entropia negativa, mas não no sentido universal. Então, a vida, na visão do Schrödinger, ele é um elemento que vai contra a própria entropia. Tá? Então, o que seria. Na verdade, vem uma discussão, né, o que vem a ser o objetivo da vida? É simplesmente acumular conhecimento? Sob o ponto de vista macro, o que a gente vê na natureza é que não necessariamente é isso, né? Ele busca realmente a sobrevivência num contexto de diversidade. Isso não necessariamente implica em aumento do conhecimento. Por quê? Porque no caso de uma catástrofe em escala grande, provavelmente o que vai sobreviver serão os seres mais inferiores, né? Vai acabar a humanidade e vai sobreviver as baratas, as bactérias, que são seres muito mais simples. Quer dizer, a vida não vai extinguir, né? Mas a própria complexidade, seres com capacidade de processar, né, superior, é capaz de gerar armas tão poderosas quanto que pode provocar a própria extinção. Né? As civilizações se extinguem por conta, né, às vezes até da agressividade da sociedade que foi gerada, né, por esse processo de civilizatório. Tá? Então a gente tem inúmeros exemplos de civilizações que colapsaram por conta disso. Mas sendo um pouquinho mais otimista, vamos tentar entender, ou tentar, na verdade, extrapolar um pouco essa visão da vida, né? Imaginamos o seguinte, que a evolução, independentemente da definição do que vem a ser evolução, vamos tentar vincular
ao conhecimento. Então, algumas coisas que a gente pode concluir ou consegue discernir. Primeiro que o universo é uma constituição de conhecimento. Né? O conhecimento está lá, a física sempre esteve lá, a química sempre esteve lá. O nosso papel é descobrir essas leis. Então, o universo está cheio de conhecimento, aliás, é constituída por conhecimento. O nosso papel tem sido tentar descobrir esses conhecimentos. Tá? Talvez tenha alguma lei universal, alguma lei, um modelo universal, onde você incorpora todo esse conhecimento num único modelo, talvez. Né? Então, nosso papel dentro da ciência, não só nosso, né, mas de maneira geral, essa nossa rede que nós visualizamos de conhecimento é tentar descobrir esses conhecimentos. Pode usar o próprio conhecimento para gerar ferramentas para ter a competência de produzir ou realizar novas descobertas. Tá? É o caso do computador. A gente usa o próprio computador para descobrir novas coisas, obter novos conhecimentos, comprovar novos conhecimentos. Então, eu uso do conhecimento para a descoberta de novos conhecimentos. Se você está aumentando a base de conhecimentos de uma forma exponencial, o potencial de usar o conhecimento para descobrir novos conhecimento vai aumentar também exponencialmente. Então você vai ter uma escala muito grande se você começa a utilizar essas ferramentas artificiais para trabalhar o conhecimento. Então, o que seria evolução? Em síntese, se o universo é constituído por conhecimento, a evolução seria realmente essa acumulação de conhecimento. O DNA, ou a vida em particular, fez isso de uma maneira mais ou menos mesclando o acúmulo juntamente com a própria sobrevivência da vida. Então, a sobrevivência não necessariamente implica em acúmulo de conhecimento, mas pode, o que a vida fez nesses 3,7 bilhões de anos, foi justamente evoluindo no sentido de ir acumulando conhecimento gradativamente, um processo extremamente lento, né, acumulando o conhecimento progressivamente até chegar num certo nível de ter um ser com competência intelectual e com competência de comunicação e com competência de ter uma vida social em escala enorme. Talvez nenhum outro ser pudesse ter essa escala de ter seres, 7 bilhões de seres com competência e capacidade com tecnologia para comunicar-se, né, e criar essas redes sociais nessa escala tão grande. Tá? Então, o primeiro estágio, a gente imagina que seja formada pela própria vida, né, que tem mecanismos de acúmulo de conhecimento e elevou esse conhecimento até um estágio, né, desculpe, eu vou voltar aqui, até um estágio capaz de criar seres, né, inteligentes e sociais. Qual seria o próximo estágio, então? Seria realmente evoluir, né, até o Homo sapiens aqui, né, ser social, capacidade de comunicação e desenvolvimento da civilização e cultura. Então, evoluir no próximo estágio seria você tentar agregar nos elementos artificiais, os computadores, principalmente são os computadores artificiais com capacidade de processamento, nesse processo, agregar esses computadores nesse processo. Então, a civilização leva a uma evolução tecnológica com capacidade crescente de processamento e geração de conhecimento. Crescimento exponencial, primeiro por causa da rede social, das tecnologias envolvendo rede social, e segundo, com o desenvolvimento de seres artificiais com capacidade autônoma de produção e acúmulo de conhecimento. Então, esse segundo estágio. Primeiro estágio, evolução dos seres até chegar o Homo sapiens. O segundo estágio é o Homo sapiens trabalhar através da rede social para gerar, né, esses seres ou esses dispositivos artificiais com grande capacidade e competência para processamento.
E o terceiro estágio seriam seres artificiais, né, com capacidade de autoevolução e autorreplicação. Como são desenvolvidos com o objetivo realmente de processar a informação, você teria uma escala de desenvolvimento e de evolução, principalmente para acúmulo de conhecimento, muito superior ao ser humano, né? Então, seria uma evolução para desenvolvimento artificial de produção e acúmulo de conhecimento em velocidade incrivelmente maior do que a civilização humana. Então, voltando à discussão, né, do objetivo, né, da vida, será que o objetivo da vida não seria realmente, né, trabalhar até o ponto onde você tenha um Homo sapiens capaz de criar esses seres artificiais? Né? Então, essa seria uma perspectiva de uma visão, não necessariamente otimista, né? Porque você tem no topo os seres artificiais que provavelmente irão substituir os seres humanos aqui nesse papel. Mas pode ser uma simbiose aqui entre seres artificiais e o Homo sapiens, e o próprio Homo sapiens também talvez vai deixar de ser o Homo sapiens biológico que nós conhecemos, né? Nesse processo de simbiose, criando seres extremamente competentes, os seres na verdade ligados em rede, né? Então criando redes na verdade extremamente competentes para produção e acúmulo de conhecimento. Tá? Então, como a vida é entropia, né? No fundo, talvez seja um processo onde o objetivo seja criar uma entropia negativa, tá? Para reverter esse processo. Bom, esse é um spoiler, mas de um trabalho. Ao provar que essa história é antiga, né, tem um conto de um autor chamado Asimov, Isaac Asimov. Não sei se vocês conhecem, é um autor famoso na área de ficção científica, e ele escreveu um conto bem curto, né, chamado The Last Question. Tá? Então, o subtítulo é Como Reverter a Entropia no Universo. Veja, é um texto de 1956, tá? Onde o computador mal tinha começado. Lembra, o ENIAC é de 1946, tá? É 10 anos depois do ENIAC. Esse texto está disponível. Se eu achar, eu vou disponibilizar, mas acho que está disponível fácil na internet. Como é antigo, o autor é antigo, ele já deve estar no domínio público. Está em inglês, mas acho que é fácil você traduzir. Eu acredito que seja um bom texto para vocês compreenderem essa questão final sobre esse estágio da evolução. É meio especulativo, então, mas nós temos uma base melhor para compreender hoje como esses processos de conhecimento estão vinculados, né? Temos uma base melhor também para entender como é que qual o papel do conhecimento, qual o papel dos diversos elementos envolvidos na produção e na descoberta e produção do conhecimento. Então, não é uma coisa muito estranha chegar nesse tipo de entendimento sobre o que vem a ser evolução, tá bom? Mas seremos otimistas. Bom, é isso, gente. Eu sugiro fortemente, né, a leitura, são poucas páginas, a leitura desse texto para fechar, na verdade, essa discussão. Lembrando que realmente é uma coisa bem antiga, quer dizer, uma discussão relativamente antiga, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tópico e gostado de todas as ideias e os conceitos que nós apresentamos e nós exploramos sobre diversos ângulos. Tá? Essa é uma disciplina introdutória que tem como objetivo apresentar os principais conceitos que iremos trabalhar ao longo, né, das diversas disciplinas desse curso. Então,
Espero que você tenha gostado e apreciado e tenha ampliado seus horizontes, né? Fortalecido alguns conceitos, tá bom? Fiquem firmes e conto com vocês nas disciplinas que irão seguir, tá bom? Até mais.